Na cerimônia de posse da nova presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o desembargador Fernando Carione, que deixava a presidência, fez um eloquente discurso sobre a função da Justiça Eleitoral e as relações com as cortes superiores. O desembargador apontou: "Preocupa-me sobremaneira o rumo das relações institucionais da Justiça Eleitoral, e essa preocupação não fica restrita ao regional e aos juízes eleitorais. Nós acabamos sendo instrumentos e até vítimas dessa situação, mas principalmente as instâncias superiores de e do poder." Carione registrou a falta de vontade aparente do Colégio de Presidentes de debater a centralização da totalização das eleições, invenção do Tribunal Superior Eleitoral, que, embora sem previsão legal, tem sido aplicada. O desembargador explicou que os problemas de comunicação entre os tribunais têm efeitos ruins para toda a sociedade. Carione disse: "Os poderes harmônicos e independentes são apenas filosóficos e retóricos, e o Estado segue o rumo tortuoso de um rio caudaloso." O desembargador convidou a repensar a justiça eleitoral com observância à Constituição. Ele disse: "Precisamos servir com responsabilidade e na estrita observância à Constituição, a da República, e tão somente." O desembargador Fernando Carione citou um trecho do artigo do procurador Marcelo Rocha Monteiro no livro Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, onde o procurador explica o que é o ativismo judicial e suas deletérias consequências. Este vídeo mostra um trecho de um discurso do ex-presidente de um tribunal regional eleitoral na cerimônia de posse da nova presidência. A íntegra pode ser consultada no site do próprio tribunal, mas, caso registrada neste canal, pode resultar em censura a este veículo de comunicação. A Folha Política mostra há 10 anos pronunciamentos do presidente da República, de representantes dos 3 poderes, assim como atos, eventos e declarações de pessoas relevantes para o debate público. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio do então presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como a de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Antes de algumas palavras às suas excelências, ciente de que o momento não é próprio para a manifestação daquele que se despede, para o que dirigi-me à casa e à sociedade catarinense, na sessão de ontem, 9 de março, peço licença para uma breve reflexão. Preocupa-me sobremaneira o rumo das relações institucionais da Justiça Eleitoral. E essa preocupação não fica restrita ao regional e aos juízes eleitorais. Nós,
acabamos sendo instrumentos e até vítimas dessa situação, mas principalmente as instâncias superiores de e do poder. É de conhecimento público a posição desta presidência com relação ao processo centralizado de totalização das eleições, assunto acerca do qual não me deterei, senão para registrar que a matéria pautada e repautada pelo Colégio de Presidentes segue nessa sanha de adiamentos, levando a crer que, de fato, nem no seio dos regionais há a real intenção de discuti-la, e é bem provável que não o seja. Comunicamos-nos mal, intransigimos entre nós com resultado em desfavor da sociedade. Os poderes harmônicos e independentes são apenas filosóficos e retóricos, e o Estado segue o rumo tortuoso de um rio caudaloso. Precisamos repensar a justiça eleitoral, precisamos definir a sua finalidade, inclusive à vista da diminuição de suas competências legais. Precisamos servir com responsabilidade e na estrita observância à Constituição, a da República, e tão somente. Quando o Poder Judiciário, como um todo, é atacado, e a defesa suprema é o discurso, a retórica e a ação da linha de competência constitucional, constrói-se efetivamente uma realidade desfavorável ao todo, à parte comprometendo o todo. E uns acusam e outros negam, ou silenciam, envoltos em ativismo judicial ou emoção, ou omissão. Da obra Sereis como deuses, o STF e a subversão da justiça, de Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan, organizadora. Cito parte do artigo de autoria de Marcelo Rocha Monteiro, denominado Mais do que Reis. Abro aspas. Você certamente já ouviu falar em ativismo judicial, mas você sabe do que se trata e dos efeitos gravíssimos que pode ter esse fenômeno? Juízes não têm como função criar leis nem políticas públicas, muito menos administrar a economia, a saúde, a educação e a segurança pública. Fazer leis, poder legislativo, e administrar, poder executivo, são funções de autoridades eleitas pelo povo. O povo escolhe vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. Se não ficar satisfeito com os resultados, o povo os destitui na eleição seguinte. Juízes não são eleitos. Quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando a democracia representativa e o voto popular. Mas os juízes e tribunais ativistas não estão nem aí para o voto da maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contramajoritários, outro discurso enganador do ativismo judicial. O tribunal ativista não quer aplicar a lei, e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas sobre aborto, drogas, segurança pública, algemas e até sobre urnas eletrônicas. Se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei. Antonin Scalia, um dos maiores juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, já disse uma vez que, se fosse rei, faria uma lei mandando para a prisão quem queimasse a bandeira americana em manifestações contra o governo. Mas como sabia que não era rei e sim juiz, tinha que aplicar a Constituição de seu país, que garante o direito à livre manifestação. Por isso, mandou soltar o réu contra suas convicções pessoais de patriota e conservador. Fecho aspas. E é com tristeza que vive e registra esse momento da vida política nacional.
Percebe-se nesse contexto a seguinte realidade: uma confusão argumentativa entre segurança e insegurança, com profundo reflexo na nonagenária instituição Justiça Eleitoral, dando aso ao discurso a referência de novo exemplo de pregação da denominada falácia do espantalho. Pessoalmente, não me preocupa a forma de construção argumentativa, mas os seus reflexos, especialmente quando deletérios à instituição. Mas o dia é de festa e por isso concluo, parabenizando os repossados, desejando-lhes pleno êxito na administração que se inaugura.